Olá, queridos professores! Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos da Costa, eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau e hoje, novamente, eu venho até você trazer algumas dicas para você que trabalha com a revista da CPAD, da classe Jardim de Infância. Como eu fico feliz em poder trazer mais algumas dicas, algumas ideias para vocês, porque eu sei que você, professor, tem desempenhado um excelente trabalho na sua igreja e com a nossa ajuda, de certa forma, você tem feito esse trabalho. E eu fico feliz em poder contribuir com o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor, por você que tem colocado as mãos na massa. E também agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá em poder contribuir com o seu ministério. Nós estamos na lição de número 9. Uau, já estamos se encaminhando para mais um término de trimestre e tantas coisas lindas nós já aprendemos, não é mesmo? Nessa lição nós vamos aprender sobre o amigo que duvidava. Os objetivos da nossa lição são: aprender que a fé é a certeza daquilo que não vemos, mas em Deus esperamos. Saber que quem é amigo de Jesus crê que Ele existe e mesmo sem vê-lo, sente em seu coração e percebe o cuidado dele em sua vida. O versículo de hoje é: a fé é a prova das coisas que não podemos ver. A minha ideia inicial para você trabalhar nessa questão de fé, aquilo que nós não vemos, mas nós cremos que está ali, nós cremos que pode acontecer, nós como cristãos temos que ter essa parte bem desenvolvida, né? A questão da fé, as coisas que nós não vemos. E as nossas crianças do jardim de infância, elas são muito concretas, elas são muito visuais. Então a gente precisa criar estratégias de como apresentar um Deus para elas que elas não veem, um Deus para elas que elas não podem apalpar, né, fisicamente, porque Deus é espírito, mas a gente precisa ensinar para elas que, embora elas não vejam, elas não apalpem fisicamente, mas Deus existe, Jesus existe, o Espírito Santo existe. Uma forma que eu achei bem legal que você pode usar para o versículo, você pode fazer um cartaz, pode escrever no quadro. Nós já demos aqui inúmeras opções para você fazer o versículo. Pode cortar em papelzinho e colar no quadro, e tirando palavras, diversas opções. Mas você pode também fazer dessa forma, repetir, né, para que eles memorizem. E depois que a criança tiver repetido, você pega uma venda. Você pode vendar todos ou um de cada vez e vai vendar os olhos dela e ela vai ter que falar o versículo com os olhos vendados. Enquanto ela estiver com os olhos vendados, você vai pegar um leque ou até a própria revista e vai abanar a criança. Ela não vai saber que você vai abanar, a primeira que for não vai saber, né? Mas ela vai estar com os olhos fechados, vai falar o versículo e você vai abanar. Daí você vai, depois que ela repetir o versículo, você vai dizer: você sentiu o vento que estava soprando? Sim, eu senti. Você conseguia pegar o vento? Não, não conseguia. É a ideia que dá aqui na lição, né? Mas, aqui com a questão de vendar os olhos da criança. Mas o vento estava ali, você podia sentir ele. Assim é a fé, assim é Deus, assim é Jesus. A gente não vê, mas a gente crê que Ele está ali, a gente sente que Ele está ali. Então você pode aplicar essa dinâmica na memorização do versículo. Não esqueça, explique, né, para a criança o versículo. Na revista tem toda a explicação de como você fazer, como ensinar para a criança, né, o verdadeiro significado do versículo. Como corinho, até, né, é importante, se você tem oportunidade de assistir as outras pré-aulas que nós temos aqui, tem da classe maternal, tem da classe primários, tem da classe juniores,
e todas essas classes de infantil sempre têm ideias maravilhosas. Como eu estou num tempo que foi bem corrido, uma série de situações que eu me mudei e tal, eu não consegui pesquisar muito para poder preparar essa aula. Então o que eu pensei? Tem muitos professores que também passam por essa situação, trabalham o dia todo, têm muitos compromissos, às vezes acontece esse tipo de coisa, então vou me colocar no lugar deles e preparar uma aula mais simples possível, para que esse professor também se coloque, né, como no meu lugar e possa preparar essa aula, que eu possa entender a realidade do professor. Então, eu assisti uma outra pré-aula de outra professora da classe juniores, a professora Darlene, e ela deu ideias muito legais. O personagem principal era o mesmo, que era Tomé. Então, você, professor, quem sabe tá aí, não pode preparar um material mais elaborado, teve uma semana corrida, assista os outros vídeos e veja ideias diferentes, mas mais simples, né? Então, é uma forma de você poder adaptar o material à sua realidade. Então, eu peguei a dica da professora Darlene, que ela deu a dica daquele corinho assim, ó. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. É um corinho bem antigo, mas é uma forma de as crianças cantarem sobre fé, né? Eu vou deixar o link lá no PDF para que você encontre esse louvor, ensaie e cante com suas crianças. Embora seja antigo, mas ele é embasado na palavra. Isso é o mais importante. Então ele nunca fica desatualizado. Então você pode cantar esse corinho, esse louvor com as suas crianças. Para a história, essa ideia aqui eu peguei com a professora Darlene também. Eu vou deixar o link da aula dela para que você veja o material dela. Qual que foi a ideia dela? A nossa história vai falar sobre Tomé, né? Que ele foi o amigo que duvidava, né? Daí a história vai começar falando para você relembrar a aula passada, né? De Judas, que Judas traiu. Aí você vai de alguma forma contar rapidamente a respeito, né, da morte de Jesus, que Jesus morreu e foi sepultado. Aqui eu tenho esse dado, um cubo mágico que fala, né? Que ele fala, é o plano da salvação. Mas você pode usar qualquer material, pode ser figuras, pode ser talvez uma cruz de palito de picolé, um túmulo ou qualquer coisa, ou só falar mesmo, mas se você tiver um visual melhor. Então aqui tem aqui Jesus pendurado na cruz. E a segunda imagem é os guardas cuidando do túmulo de Jesus. Aí você vai lembrar, né, que Jesus havia sido crucificado e havia sido sepultado, né, lá no sepulcro, que foi tampado com uma pedra. E o que aconteceu? Os discípulos ficaram com medo, né? Ficaram com medo de ser perseguidos e eles estavam escondidos dentro de uma casa, porque eles estavam com medo. Então aqui a ideia é você usar um envelope, aqui é um envelope tamanho A4, acho que é A4, e daí você vai fazer na frente como se fosse uma casa. O que a professora Darlene ficou bem mais bonito do que o meu, né? Mas eu fiz de forma bem simples com os materiais que eu tinha à mão. Aí aqui dentro tem, ó, os discípulos, né? Vamos contar quantos discípulos, esse não estava aqui, né? Quantos discípulos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Judas não estava, porque já havia se enforcado devido ao acontecimento, mas naquele dia Tomé não estava junto com esses discípulos. E quando eles estavam lá, quem que apareceu no meio deles? Eles estavam com medo, estavam preocupados, até que de repente quem apareceu? Jesus. Jesus apareceu e disse: paz seja convosco. E Jesus mostrou as marcas
das suas mãos, do seu lado que havia sido perfurado. E aqueles discípulos que estavam tristes, preocupados, angustiados, agora tinham ficado felizes. Agora eles estavam felizes, porque Jesus havia aparecido no meio deles. Porém, Tomé não estava lá aquele dia. E os discípulos contaram para Tomé: ei, Tomé, Jesus esteve entre nós. Ele esteve aqui. O que Tomé fez? Tomé duvidou. Tomé disse: eu só acredito se eu colocar a mão nas mãos dele, no furo das mãos deles e tal. Você vai ler a história ali na lição. E naquele mesmo dia, né? No caso foi 8 dias depois, né? Que Jesus apareceu para Tomé. E quando Tomé viu, ele ficou maravilhado. Daí você troca a figura. Ó, daí aqui o Tomé está feliz. Bem simples, apenas folhas de papel cartão. Rostinhos aqui eu fiz de EVA, mas você pode fazer de papel. Aqui são 10 rostinhos tristes, na verdade é 11, né? 11, é 11. E aqui, daí são 11 rostinhos felizes e também a figura de Jesus, daí com os pés e as mãos marcados. Bem simples no envelope, material bem simples para você que tem turma pequena, é ideal. Excelente esse material. Obrigada, professora Darlene, pela excelente ideia. Uma outra ideia, que como eu só tinha acesso a poucos materiais, né, eu pensei em fazer foi com balões. Você pode usar balões para contar essa história. Você pode dar um balão para cada aluno, né? Talvez a quantidade dos discípulos, ou se tiver mais, depois você troca, mas você pode encenar a história. Daí você faz no balão a parte do rosto triste e a parte do rosto feliz. Aqui eu fiz, no caso esse aqui é um Tomé, estava desconfiado quando os discípulos falaram, e aqui quando ele realmente viu Jesus, né? Aqui também triste e feliz. Para que os balões ficassem de pé, se você quiser você mesmo manusear, você pode colocar dentro de uma garrafinha, só que coloque pedrinha no fundo, ou pode colocar também uma bolinha de massinha para que o balão fique bem retinho, né? Porque se você deixa assim, ele acaba caindo. Então você pode colocar massinha ou pedrinha, coloca pedra aqui dentro ou areia, qualquer coisa que vai fazer com que o balão fique retinho. E para Jesus, nessa lição, como eu tinha esse Jesus aqui grandão, que eu já usei em outra história, você também pode usar. Se você não tem, você pode fazer esse material e com certeza você vai usar em muitas outras aulas. Então você pode manusear Jesus e as crianças podem manusear os discípulos. Daí você vai contando a história, encenando, e elas vão mostrando o rostinho, andando conforme for, né? Aqui é aquele palito de suporte de balão. Então, bem fácil, daí aqui não esqueça, né? Na mão de Jesus colocar a marca dos pregos. E essa é mais uma sugestão para você trabalhar a história de Tomé. Espero que você se utilize dessa ideia. Como dinâmica, eu pensei assim, você fazer um circuito com garrafas. Você pode fazer com garrafa de vidro ou garrafa PET, ou até com aqueles pinos de boliche, o que você tiver. E você vai vendar uma criança, vai colocar uma venda, deixa ela ver o circuito, você vai colocar as garrafas, né, certa distância, e a criança vai ter que passar no meio. Mas você vai vendar essa criança. Só que você tira ela da sala um pouquinho e você vai conversar com as demais crianças. Você vai dizer assim, ó, quando o amigo de vocês entrarem e eu vendar ele, cada um vai dizer uma coisa diferente. Um vai dizer, vai para lá, vai para frente, vai para trás. O outro fala, vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Para que fique uma confusão, para que a criança não entenda nada, não entenda as orientações, porque cada um vai estar falando uma coisa diferente. Com certeza a criança não vai conseguir passar pelos circuitos, porque
as orientações estão sendo erradas. Aí depois você vai chamar uma criança que vai representar Jesus, e essa criança que tiver com os olhos vendados vai ser guiada por Jesus. Aí Jesus vai pegar, né, a criança que está representando Jesus, pega pela mão, ou você mesmo, professor, e vai conduzir a criança pelo circuito. Assim, ela não vai cair, não vai tropeçar e vai conseguir fazer todo o circuito. Depois de você fazer essa atividade, você vai dizer para as crianças, tá? Assim funciona com a gente. Mesmo que a gente não veja, né, com os nossos olhos físicos, Jesus, mas Ele está ali, Ele nos pega pela mão. Se nós ouvirmos Ele e crermos nele, acreditarmos que Ele está conosco, Ele nos conduz pelo caminho certo. Quando você tiver que tomar uma decisão, será que eu faço isso ou faço aquilo? É certo isso ou certo aquilo? Jesus vai te conduzir pelo caminho certo. Basta você ter fé, acreditar naquilo que Jesus faz por você, que Jesus está com você. Se você pesquisar na internet, tem muitas ideias a respeito de dinâmica sobre fé. Tem uma com ovo, que é bem bacana, mas você pode pesquisar e com certeza você vai encontrar uma que está de acordo com a sua realidade. Professor, essas foram as ideias que eu tinha para hoje, espero que sejam úteis. Se prepare antecipadamente, não deixa para se preparar no sábado à noite, ore, pense nos seus alunos, escreva o nome deles, ore por eles. Quem sabe você pode pegar o nome dos seus alunos, escrever e dar para as mulheres que oram lá no círculo de oração, no outro dia da semana. Irmãs, orem por essas crianças, leve o nome dessas crianças para as mulheres orarem, para que ajudem em oração. Com certeza você marcará a vida de seus alunos. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Tchau!